Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Mais uma aula de ciências. Estão aí preparados, ok? Para a nossa aula. Nós começamos, né, semana na terça-feira, continuando, na verdade, sobre reprodução. E vamos hoje, né, encerrar esse conteúdo. Nós falamos sobre os métodos anticoncepcionais, contraceptivos. E hoje nós vamos começar a corrigir na atividade que eu deixei na página 246. Então, abra aí o seu livro na página 246 e vamos fazer a correção. Preste bastante atenção que eu vou só falar, não escrevi as respostas. Então, atenção. Na página 246, na primeira questão, ele diz o seguinte: considere os métodos anticoncepcionais apresentados abaixo e responda as questões. Ele coloca aqui 3 métodos: o preservativo masculino, a cartela de pílulas anticoncepcionais e o DIU. Aí ele pergunta: como os métodos acima impedem a gravidez? Escreva a letra correspondente. Impedindo a ovulação. Quem é que impede a ovulação? B, as pílulas. Impedindo a fecundação e implantação do embrião. C, o DIU, porque como ele fica dentro do útero, ele impede a fecundação. E impedindo o contato do sêmen com o sistema genital feminino. A, porque o preservativo, ele vai impedir que o sêmen masculino penetre no interior da mulher. E assim não acontece a fecundação. Então, a sequência é B, C e A. Letra B. Qual desses métodos acima, né, impede a gravidez não planejada, evitando a transmissão? Voltando, meninas. Qual desses métodos impede a gravidez não planejada e evita a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis? Qual dos métodos faz as duas coisas? Tanto é um método contraceptivo, como impede as IST. Qual deles? Gente, é a imagem A, né? Lembra que eu falei que o preservativo, além de impedir a gravidez, também impede a infecção, né? Sexualmente transmissível. Ele pede para justificar a sua resposta. Então, por que que isso acontece? Porque o preservativo impede o contato direto entre o pênis e a vagina. Então, como ele é como se fosse uma película, né, uma capa, ele vai impedir que haja esse contato direto. Então, não havendo esse contato direto, não há também a transmissão das doenças, das infecções, dos micro-organismos que causam as infecções. Segunda questão. A gravidez em seres humanos pode ser evitada. Ele colocou 1, impedindo a ovulação. 2, impedindo que o óvulo formado se encontre com o espermatozoide. 3, impedindo que o zigoto formado se implante no útero. Dentre os métodos anticoncepcionais estão as pílulas, contendo análogo sintético de estrógeno e progesterona, e B, a ligadura ou laqueadura de tubas. Os métodos A e B atuam respectivamente em qual dos 3 itens acima, tanto as pílulas como a laqueadura atuam? Então, eles vão atuar no 1 e no 2. Letra A, 1 e 2. Porque eles vão impedir a ovulação e eles vão também impedir que o óvulo formado se encontre com o espermatozoide. Esse óvulo aqui, meninos, é o mesmo ovócito, viu? É a mesma coisa. Então, segunda questão, letra A, 1 e 2. Terceira questão, ele diz o seguinte: traz um texto, né, do relatório das Nações Unidas sobre planejamento familiar. Aí ele diz que nesse ano o uso de contraceptivo foi superior a 70% na Europa, mas inferior a 25% nas porções centrais e oeste da África. Ele vai falar que o continente africano ele merece uma atenção especial, pois quando se trata de métodos contraceptivos, e um dos motivos é que esse continente foi o que apresentou o aumento mais gradual do uso desse método ao longo dos anos, passando de 8% para cerca de 36%. Né? Aí ele pergunta na letra A:
O que você pode dizer a respeito do uso de anticoncepcionais ao longo dos anos, né? O que você pode dizer com relação ao que o texto está dizendo? Então, o que houve? Um aumento no uso de anticoncepcionais, né? A cada ano foi se aumentando em todos os lugares, embora alguns ainda o aumento seja pouco, mas houve um aumento. Então, coloque aí. Houve um aumento no uso de anticoncepcionais ao longo dos anos. Ok? Vamos lá. B. Quais as possíveis consequências do que você citou no item A para a saúde e para o planejamento familiar? Então, o aumento do uso do contraceptivo, né, ele vai ajudar, na redução, primeiro, né, das infecções sexualmente transmissíveis e vai ajudar também no planejamento familiar, impedindo que as pessoas elas tenham filhos além daquilo, da quantidade que elas podem criar, educar. Então, vai ajudar nesses dois aspectos. Diminuindo a quantidade de infecções sexualmente transmissíveis e auxiliando no planejamento familiar, ok? Letra C. Apesar dos esforços, de acordo com as organizações mundiais de saúde, a África é a região mais afetada, gente, pelo vírus da AIDS. Infelizmente, pelo vírus HIV. Somente em 2015, 26 milhões de pessoas estavam vivendo com o vírus, sendo 2,3 milhões desta com idade inferior a 15 anos, quer dizer, na idade praticamente de vocês, né? Cerca de 70% das mortes causadas por AIDS neste ano ocorreram na África. Gente, é um número muito grande. Infelizmente, lá, o número, né, de pessoas com esse vírus é muito alto. Aí ele fala, com o baixo índice do uso de anticoncepcionais, esse continente pode ser relacionado como baixo índice de uso de anticoncepcionais nesse continente pode ser considerado, pode ser relacionado com essas informações. Então, o vírus ele é transmitido durante as relações sexuais, onde não há o uso de preservativo. E aí, o baixo índice na adesão do uso do preservativo causa o aumento na quantidade de pessoas infectadas, né? Então, essa é a relação que existe. Se a pessoa ela mantém uma relação sexual sem o preservativo, aumenta a possibilidade dela adquirir o vírus. E assim o vírus se espalhar de uma forma maior no continente. Quais as formas de transmissão do HIV? A principal forma é a relação sexual, mas ele pode passar também através da mãe para o bebê pela placenta, e através também da amamentação. Em alguns casos raros, né, é difícil através de transfusão de sangue. Mas essas são as únicas formas. Abraço, beijo, pegar na mão, sentar na mesma cadeira que a pessoa não pega. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado para não ter esse preconceito, né, com pessoas que têm o vírus HIV. Então, uma pessoa que tem o vírus HIV, ela pode vir normalmente conosco, pode usar o mesmo copo, pode usar a mesma colher, porque ela não transmite. Que outro problema social pode ser identificado nos dados cedidos pela Organização Mundial de Saúde, né, que foi apresentado no texto acima? Gente, uma das coisas que a gente observa aqui é o alto índice em crianças, em jovens com menos de 15 anos, né, que é algo que chama a atenção da gente. Então, assim, pode ser que muitas dessas crianças tenham adquirido as suas mães, já tenham nascido com o vírus, e outras através da relação sexual. Então, já está aí a correção do nosso exercício, né? Ok? Encerrando. Agora nós vamos continuar sobre reprodução. Hoje nós vamos falar sobre a tecnologia e a reprodução humana.
como a tecnologia ela vai auxiliar na reprodução humana. É interessante que nós falamos, né, que a tecnologia ela foi usada também para diminuir, né? Porque quando não tinha esses métodos contraceptivos, as pessoas engravidavam e aí todo ano não tinha o planejamento familiar. Veio a tecnologia e permitiu o planejamento familiar, mas a mesma tecnologia também ajuda a ter filhos. Então, muitas pessoas, elas têm essa expectativa, né? Muitas mulheres têm a expectativa de terem os seus filhos, de, de ser mãe, né? Muita família espera, o marido e a esposa esperam o momento de poderem ser pais. E muitas vezes elas não conseguem, por algum problema no sistema genital masculino ou feminino, eles são impedidos de terem os filhos de uma forma biologicamente normal. Então, resolvendo esses problemas, vem a tecnologia. E existem dois métodos hoje que é muito usado por pessoas que não podem ter filhos, não podem engravidar, que é a fertilização in vitro e a inseminação artificial, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, os dois métodos tecnológicos, né, criado pela tecnologia, que ajudam mulheres, pessoas que não podem ter filhos, a engravidar. Vamos falar primeiro da fertilização in vitro. É uma fertilização que ocorre fora do corpo da mulher. Então, por algum motivo, a mulher não está conseguindo ovular, ou o marido não tem esperma suficiente para chegar até o ovócito que está na tuba uterina. Então, diante disso, eles recorrem a essa técnica, que é a fertilização in vitro. E vamos ver como é que ocorre nessa técnica. Eu coloquei essa imagem, gente, está em inglês, mas nós somos expert em inglês, tá? Então vamos lá. Vou explicar para vocês. Então, começa aqui, ó, número 1. O que acontece primeiro? O médico, ele passa, né, alguns hormônios, passa alguns medicamentos que vão ajudar a mulher a ovular. Lembra o que é ovulação? Que é quando os ovários produzem os ovócitos. Então, todo mês a mulher precisa produzir um ovócito para que ela possa engravidar. Só que tem mulheres que não conseguem produzir esse ovócito. Então, o médico vai, estimula, ele dá medicamentos hormônios, para que essa mulher possa ser estimulada a ovular. E geralmente, quando ela é estimulada a ovular, a tendência é ela ovular mais de um óvulo, né? Mais de um ovócito. Então, geralmente, ó, tá aqui essa seringa, né, mostrando que a mulher ela é estimulada através de hormônios, né? Aí, na imagem 2, mostra aqui, ó, o ovário, ele vai produzindo os ovócitos e não amadurece só um ovócito, amadurece vários ovócitos. E aí, através, gente, de uma micropipeta, através de uma micropipeta, o médico, ele recolhe, ele tira esses ovócitos que foram amadurecidos. Vocês estão vendo aqui, ó, tipo uma seringa, essa micropipeta. Então, ele vai e tira aqueles ovócitos que foram amadurecidos. Coloca aqui, né, em um recipiente. Então, aqui vocês estão vendo essas bolinhas com centro vermelho. Aqui são os ovócitos que amadureceram naquela mulher. Eles vão retirar também o espermatozoide do marido. Existem algumas técnicas de retirar esse espermatozoide. E esse espermatozoide, ó, ele é recolhido em um certo recipiente. Então, os médicos, eles têm uma forma, né, de selecionar os espermatozoides, aqueles que são perfeitos, né, aqueles que não têm nenhum problema, aparentemente, né, que estão em bom estado. Porque você sabe que o homem, ele produz
milhares de espermatozoides. Então, há uma seleção nos espermatozoides. Vocês estão vendo aqui, né? Um recipiente com os espermatozoides e um recipiente com os ovócitos. Então, eles pegam o espermatozoide e o ovócitos e fazem uma fertilização artificial. Então, eles são levados a uma cultura, né? E são colocados os dois em uma placa com uma cultura, e nesse recipiente acontece a ovulação, acontece a fecundação, que é a junção dos gametas masculino com gameta feminino, ok? Então, acontecendo a fertilização, que vocês observam aí, que são vários espermatozoides e vários ovócitos, né? Então, vai acontecer várias fertilizações, várias fecundações. Então, quando o ovócito é fecundado, olha aqui, quando o ovócito ele é fecundado, ele vai passar dentro dessa placa com a cultura, dentro dessa placa, fora do corpo da mulher, ele vai passar por várias, olha, transformações. Ó, uma célula se transforma em duas e assim, ó, vai se multiplicando as células, né? Duplicando as células, até se formar um embrião. Um embrião ali em um recipiente fora do corpo da mãe. Em um certo momento, quando aquele embrião já está formado na sua estrutura, apto para ser colocado dentro da mãe, o que o médico faz? Ele, através de uma micropipeta, ele vai pegar aqueles ovócitos, gente, bem aqui, ó, e vai injetar, ele vai implantar no útero da mulher. Como vocês estão vendo aqui nessa figura, ó. Através da vagina, exatamente, através da vagina e através dessa micropipeta, ele vai, olha aqui, vocês estão vendo lá no útero, ele vai implantar os embriões. Por que os embriões? Porque ele não implanta só um, ele implanta vários. Então, na fertilização in vitro, geralmente a mulher tem mais de um filho. Por que ele implanta mais de um embrião? Porque às vezes o embrião ele não consegue se desenvolver, porque ele está saindo de um ambiente e entrando em outro, então nem sempre dá certo. A fertilização in vitro é um método que se tenta. Nem sempre dá certo na primeira vez, tem mulheres que fazem isso várias vezes até que conseguem. Porque no momento que o embrião é implantado no útero da mulher, aí ele vai passar por um processo de adaptação para que ele possa agora se desenvolver no útero da mulher. Aí, ó, coloquei essa imagem também para mostrar o que eu já expliquei para vocês, né? O ovócito é retirado, passa por uma placa, acontece a fertilização, aí depois de fertilizado, ele é implantado no útero da mulher. É isso? Ok? Aí a outra imagem também está mostrando como acontece essa implantação, olha só, através da vagina, através da micropipeta, o médico vai e a micropipeta leva diretamente para o útero. E o médico fica acompanhando através de uma ultrassonografia. Ok? Não é interessante, gente? Agora, o outro método é a inseminação artificial. Como é que acontece a inseminação artificial? Esse método, ele é usado muitas vezes quando o homem, né, ele produz espermatozoides insuficiente ou ele não consegue, os espermatozoides têm algum problema de locomoção, que ele não consegue chegar até a tuba, né, para fazer a fecundação. Então, o que o médico faz? Ele retira os espermatozoides, né? Existe uma técnica que se retira os espermatozoides masculinos
E aí o médico ele vai implantar no útero da mulher, como vocês estão vendo aí, os espermatozoides, para que eles possam, se encontrar com o ovócito, né? Então, após retirar do organismo o sêmen com os espermatozoides, esses espermatozoides também vão passar por uma seleção para ser escolhido aqueles que realmente podem cumprir o seu objetivo, né? São espermatozoides saudáveis, que não tem nenhum problema. E aí, depois dessa seleção, esses espermatozoides são implantados diretamente no útero da mulher. No momento fértil, né? Há todo um processo. O médico ele vai observar tanto o homem como a mulher. Então, no dia que a mulher estiver fértil, no período fértil da mulher, ele vai fazer essa implantação do sêmen masculino, né? Do espermatozoide, do sêmen masculino contendo o espermatozoide. Ok, menino? Então, hoje o que nós estudamos, existem técnicas que são usadas para ajudar as mulheres a engravidar. As duas técnicas são a inseminação artificial e a fertilização in vitro, ok? E aqui nós encerramos a nossa aula hoje. Vou deixar aí a atividade, deixa eu ver aqui qual é a página, meninas. 252 e 253. Muito pequenininho o exercício. Então, façam aí. Qualquer dúvida, manda no grupo, manda para mim que a gente vai tirar. E hoje a gente encerra tudo voltado para a reprodução. Então, se tiver alguma dúvida ainda com relação a esse conteúdo, é hoje o dia de tirar. Porque na próxima semana nós vamos falar sobre eletricidade, que já é um conteúdo de física, ok? Então, boa tarde a todos, que Deus abençoe e até a próxima aula.